Levante uma de suas mãos, diga, pastor Donifá, Deus seja com o irmão, Deus seja conosco. Obrigado, pastor. Que alegria estar de volta à nossa casa. Desde 85 que nós servimos a Deus aqui. Depois saímos para o Rio Grande do Norte, passamos 6 anos, retornamos em 2000 e ficamos aqui. Em 2002, eu fui para nossa família foi para Manilha, Itaboraí, mais especificamente num lugar chamado Aldeia da Prata. Pode sentar, pastor? Por favor, se assenta um pouquinho, enquanto eu faço esse relato para vocês. Então, queridos, fomos para ali e, quando chegamos ali, compramos uma casa no condomínio São Francisco II, só que quando nós chegamos lá, visitamos algumas igrejas e vi que não tinha nenhuma igreja semelhante à DIG. E no meu coração logo ficou angustiado, porque acostumado a adorar aqui. Minha formação de obreiros foi aqui. Eu vim para cá novo crente. Então, minha formação de obreiro foi aqui. Me lembro do pastor Wilson, desde aquela época do Gesiel Gomes. E quando nós fomos para lá, vimos que havia essa necessidade. Eu conversei com o pastor Paulo Moraes, que foi conosco, e ali ele perguntou se eu gostaria que nós abríssemos um trabalho da DIG lá. Eu concordei, como ele ainda estava morando aqui, indo e vindo, congregando aqui, ele falou com o pastor Eliseu e foi acertado que abriríamos um trabalho, assim foi feito. Depois nós já investimos e compramos. Primeiro mandei separar 4 lotes, ousadamente mandei separar 4 lotes, pastor Adig assumiu 2, depois nós conseguimos mais 2 lotes de trás, e aí fomos construindo. Em 2006 fui para Brasília, e retornando em 2010, ficamos aqui, e como vocês são testemunha, o ano passado nós ganhamos a eleição, eram 4 pastores comigo, ganhamos a eleição, conversei com o pastor Marcos Filho, e ele conversou juntamente com o Corpo de Obreiros, e aprovou, nós fomos, e graças a Deus estamos ali. Quando chegamos lá, vimos ali um campo missionário, irmãos. Para mim não era fácil, apesar de ter sido dali, mas não era fácil. E eu e a Ana começamos a orar, jejuar, trabalhar e já colocamos o ano da unidade. Nosso trabalho maior é agregar o povo, porque o povo perdeu o ânimo de ir para a igreja com a pandemia, e agora estamos devagarinho fazendo um trabalho de agregação. Agora, eu pedi à irmã Tatiele, que é a responsável pela mídia da igreja, ela juntou algumas fotos e botou num só. Se puderem soltar, desde o momento que nós chegamos lá, no dia da posse, aí o presbítero Francisco Júnior orando, aí já casamento, apresentando criança. Essa família veio o marido dela está em outro país, e aí nós estamos vendo Deus trabalhar. Isso aí é o café com o pastor. Chegamos lá dizendo, não, aqui não tem, as pessoas não gostam disso, não. Fizemos o primeiro café com o pastor, já tinha 98 pessoas para comer. E, por incrível que pareça, pastor, a igreja não onera um centavo. Eles doam, eles fazem questão de doar. Isso, entendeu, irmãos? Então, a igreja precisa estar junto, se doar, e não basta apenas falar. Nós não devemos amar somente de palavras, e todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, e é isso que nós estamos fazendo. Um presbítero disse, pastor, meu desejo é pintar esse púlpito, o senhor me autoriza? Ele massou o púlpito, e aí eu coloquei 2 cores para o povo escolher, ficou essa cor aí, e da lateral, eram 8 janelas, 4 de um lado, 4 do outro, nós fechamos e emassamos, pintamos, e agora o pessoal está se envolvendo com a obra. Meus queridos, Deus está trabalhando. Aleluia. Cheguei e disse assim, irmãos, 21 anos sem estar climatizado o templo, quem gostaria que nós colocássemos ar-condicionado aqui? Irmãos, toda a igreja chega, adorou, chorou, falou em línguas, e aí nós começamos. Então, levante a mão quem deseja contribuir mensalmente com R$100. 21 irmãos levantaram a mão. Eu disse, obreiro, corre lá rapidamente, pega o nome de todo mundo,
E aí já começamos a trabalhar. E já climatizamos o templo. Aí o pessoal lavando, o pessoal cuidando. E a última, compramos um teclado, estamos pagando aí de um irmão que tinha um teclado de primeira linha, pagamos em suaves prestações. E aqui tem o nosso amigo, pastor evangelista Dogmar, que é da congregação Monte Carmelo. Eu perguntei se ele aceitava o desafio de preparar aquele blindex para bateria. Ele aceitou o desafio. Irmãos, quantas vezes o senhor... pastor, quantas vezes o senhor pode pagar? Disse o preço, eu disse, dá para pagar 10 vezes? E estamos pagando de 10 vezes. E, por incrível que pareça, quando foi sexta-feira passada, os irmãos foram ao centro da cidade, compraram o kit de microfones, já microfonaram a bateria. Forte, pastor. Eu confesso, irmãos, a Ana está dizendo que eu estou tomando o lugar dela, que eu estou chorando direto. Eu estou vendo o agir de Deus, e eu não contenho, as lágrimas vêm, irmãos, porque Deus está agindo, o povo está abrindo o coração. Não temos muito, mas o que temos estamos colocando à disposição de Deus. Olha que coisa linda. E nós estamos servindo a Jesus com alegria. Muita luta, pastor, mas com muita alegria. Olha aí, irmãos. Olha aí o lugar da bateria, os obreiros mudando de lugar, os músicos. Estamos fazendo ali uma movimentação muito grande. O povo está dizendo... Esse rapaz que fez esse trabalho aí, pastor Marcos, essa obra de Emma Sapin, tá? Ele disse, pastor, eu vou confessar para o senhor, eu estava indo embora daqui. Estava muito satisfeito, muito angustiado, estava indo embora. Mas quando o senhor chegou, o Espírito Santo, eu senti a unção de Deus, e o Espírito Santo falou comigo, não saia. E agora ele está servindo ao Senhor com alegria, rapaz, fazendo a obra de Deus. Por favor, queridos, abra a sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 3. Eu vou falar uma palavra, eu não sei se... desses anos que tive aqui de volta, pastor Marcos, a igreja me cedeu muitas vezes o púlpito para falar, e eu certamente já devo ter falado sobre esse assunto aqui, mas no meu coração, hoje, eu senti o desejo de ministrar sobre Filadélfia. Filadélfia. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. Foi até legal vocês terem lido Romanos capítulo 8, porque o texto de Romanos capítulo 8, o versículo 18, ele chama muito a atenção da gente, porque mostra a consumação. Quando Deus vai consumar todas as coisas, e nós seremos tratados por Deus, Ele vai nos acolher, a terra está passando por um problema de transformação, através do sangue de Jesus que foi foi derramado na cruz do Calvário. Ele está, como diz Colossenses, o sangue da sua cruz, para restaurar todas as coisas que estão no céu e na terra. Nós estamos aqui por causa da graça. Nós estamos aqui por causa do sangue. E ele deixou bem claro lá no capítulo 8 de Romanos, que o Espírito Santo, ele está intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo está cuidando da igreja. O Espírito Santo, baseado de forma alegórica lá em Lucas, quando o samaritano deixa ali aquele homem caído, que achou caído, deixa na estalagem, ele leva e diz, está aqui 2 dinheiros, cuida dele. E quando eu voltar, se dever faltar alguma coisa, eu completarei. Existem líderes que estão cuidando dos que estão feridos, mas existe o Espírito Santo que está passando azeite. Líderes que passam azeite, o Espírito Santo naqueles que estão feridos. Nós estamos aqui por causa da graça. Leia comigo a palavra de Deus. Diz assim o texto sagrado em Apocalipse capítulo 3, versículos 7 ao 13. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eu sei as tuas. Eis que diante de ti pus uma porta, e ninguém a pode. Tendo pouca, guardaste a minha, e não negaste o meu.
Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés. Saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência ou perseverança, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei, e dele nunca, e escreverei sobre ele o nome do meu, e o nome da cidade do meu, a nova, que desce do céu do meu, e o meu novo Espírito Santo. O Senhor nos conhece por dentro, o Senhor conhece as necessidades, o Senhor conhece o coração dos meus irmãos. Por isso o Espírito Santo ajuda-nos a alcançar as mentes, as emoções, a vontade. Toca, Espírito Santo, no mais profundo do meu irmão, que ele possa ser renovado, tocado, iluminado, restaurado, e que ele, esta noite, Senhor, se prostre numa atitude de adoração interior e declare que só o Senhor é Deus. Graças te damos por esta noite, graças te damos pela rica oportunidade. Todos dizem? Amém. Já agradeci o pastor, agora saúdo a todos os pastores, obreiros dessa casa, pastor Eliseu que não está presente. Eu me sinto muito alegre por estar convosco. Que alegria. A paz do Senhor, igreja. Amém. Que bom estar de volta. Queridos, essa carta, nós observamos nessa carta algumas coisas interessantes. Primeiro, Jesus, no capítulo 1, fala para João, que está exilado na ilha de Pátimos, e eu soube que o pastor Douglas pregou aqui terça passada, né? Que alegria saber disso. Então, ele estava exilado na ilha de Pátimos, e quando o Senhor se revela para ele, diz, escreve as 7 igrejas da Ásia. E ele escreve as 7 igrejas, e começa com Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, e depois ele vem aqui, depois ele fala a igreja de Sardes, e vem para Filadélfia. E quando ele escreve a Filadélfia, essa carta, irmão, eu tenho um apreço muito grande por essas cartas, porque nós aprendemos muito, nós devemos aprender com Jesus. Tudo que Jesus diz é importante. Fala aí para o teu irmão, tudo que Jesus diz é importante. Então, vale a pena nós pararmos e nós observarmos o que Jesus diz. Quando ele escreve para a igreja, quem recebe a carta é o anjo da igreja, o pastor. E quando ele recebe a carta escrita para Filadélfia, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve, isto diz o que é? Tem Bíblia aí, igreja? Mantenha a Bíblia aberta, por favor. Isto escreve aquele que é santo. A quem está escrevendo para Filadélfia é santo, mas não apenas santo, porque nós podemos interpretar que ele é o santo, ele é o Hagios, ele é o Kadosh, ele é aquele que é santo na natureza, é aquele que está acima e além de toda possibilidade de pecar. O meu Deus, o teu Deus, o nosso Jesus, ele é separado do pecado. Ele disse, quem dentre vós me convence de pecado? Então Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote, que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Nele não há impureza, nele não há pecado. Então, é ele que está dizendo para escrever. Ele tem uma mensagem para a igreja de Filadélfia. Ele diz, escreve isto. Diz o quê? Quem é que a quem devo anunciar? Aquele que é santo. É aquele que nos chamou para andarmos com ele. É aquele que nos chamou e disse, sede santos,
porque eu sou santo. Assim como ele disse lá em Levítico, que o povo hebreu deveria ser santo, e ser-me-eis santo, porque eu vos separei dos povos para seres meus, assim também, na nova aliança, o sumo sacerdote da nova aliança, ele está dizendo, sede santo, porque quem vos fala é santo. Agora, o que me chama a atenção nessa carta, entre muitas coisas, é que quando nós olhamos para Jesus, que é santo, ele tem 3 características aqui, ele se identifica, ou ele se revela com 3 características. A primeira, escreve aquele que é santo. A segunda coisa, ele diz, escreve, quem está mandando escrever, quem está falando, não apenas o que é santo, mas aquele que é verdadeiro. E existem 2 palavras gregas para esse termo, não querendo ser pedante, não, longe disso, eu consultei um lexicógrafo e para poder estar aqui com vocês e não falar por pedância, mas existem 2 palavras que são utilizadas, além de as principais, principalmente aqui, nós temos a palavra aletheia, a verdade. Quando eu olho para Jesus, ele é a verdade, ou seja, o que ele apresenta, você pode comparar com outras verdades. Quando você fala sobre Jesus para outras religiões, ele apresenta o Evangelho. E quando nós pronunciamos, proclamamos o Evangelho, nós sabemos que o Evangelho é verdadeiro em comparação com as outras religiões. Mas Jesus não está dizendo que ele é a aletheia. O que Jesus está dizendo aqui é que ele é aletinos. E quando ele diz que é aletinos, é diferente de comparar texto com texto, discurso com discurso, religião com religião. O que ele está dizendo aqui é que ele é o aletinos, e aletinos quer dizer aquele que é autêntico, aquele que na sua natureza não existe mistura, aquele que é aonde a causa de todas as coisas, ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna em que a igreja está montada, em que a igreja está colocada, e porque ele é o verdadeiro, nós fomos chamados como igreja para andar na verdade. Ele é verdadeiro. Nessa época existiam muitos cristos. Muitos se diziam cristos. Eu tenho um livro lá em casa, de um editor, diz, profetas, Cristo, profeta, Messias, profetas e bandidos. Se você ler esse livro, você fica assustado com quantas pessoas se diziam Cristos, Messias. No Atos dos Apóstolos você encontra sobre Teudas, que eles se diziam Messias, levou ao deserto, morreu um montão de gente. Agora, quando Jesus vem, e ele escreve a Filadélfia, a igreja de Átalo II, ou seja, a cidade de Átalo II, onde ele colocou o nome de Filadélfio no seu irmão, porque amava muito, ele está dizendo nessa cidade, eu sou o autêntico amor. Eu sou verdadeiro na justiça, eu sou verdadeiro naquilo que a minha essência é verdadeira. E eu estou chamando vocês, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Eu estou chamando vocês para serem autênticos. Uma igreja verdadeira é aquela que é autêntica, aquela que está em Cristo, aquela que não tem mistura. O mundo se coloca contra a igreja, muitas ideologias, muitas heresias, mas tem uma coisa, se você está em Cristo, você está experimentando viver naquele que é autêntico, aquele que tem a natureza divina, aquele que chama, e para que nós sejamos participantes da sua divindade, como disse Pedro 1,4, nós fomos chamados para sermos participantes da sua divindade. Quantos desejam caminhar em Cristo e ser autêntico e viver a verdade que é Cristo, a verdade que transforma, a verdade que faz com que eu e você saiamos da periferia, saiamos do raso, saiamos dos nossos pecados, saiamos das mesmíssimas religiosas e venhamos para aquele que é o autêntico. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus.
Agora ele diz que tem a chave. Olha que coisa linda. Isto diz o que é santo. 2, o que é? E terceiro, o que tem? A chave. Chave de quê? De quem? De Davi. Irmão, chave de Davi fala primeiro de autoridade. Fala de autoridade. Porque existe uma promessa do filho de Davi, de um Messias, de um rei que viria para reinar neste mundo. E ele governaria sobre as nações. E ele está se colocando como esse que tem a chave de Davi, que tem a chave, que tem o domínio, que se assenta no trono. É aquele que vai se assentar no trono de Davi, mas que venceu aqui nesta terra como filho do homem, como Jesus de Nazaré. Ele viveu como nós, mas ele morreu como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morreu como filho unigênito e ressuscitou como primogênito para se assentar acima de todas as coisas. Hoje ele está assentado no trono da glória, e hoje nós temos acesso ao trono por causa daquele que tem a chave de Davi. Mas, pastores queridos, quando nós lemos esse texto, nós não percebemos também que Jesus está dizendo uma outra coisa muito além disso. Jaiminho, meu amigo, Jesus está falando algo que vai além disso. Porque nós sabemos que Ele é o Senhor dos senhores, que Ele é o Rei dos reis, que Ele tem o governo. Mas Jesus está dando uma pérola, porque Jesus, tudo que Ele está falando aqui, tem a ver com a história da cidade, tem a ver com o que está acontecendo na cidade. Ele sabe o lugar onde cada crente está, Ele sabe o lugar, o que acontece no dia a dia de Filadélfia. E Ele escreve algo aqui que me chamou a atenção. Porque quando você vai para Isaías, capítulo 22, versículo 22, me chama a atenção que existia um homem do rei chamado Eliaquim. Ele era o servo do rei. E esse servo do rei, olha o que diz Isaías 22, 22. E disse de Eliaquim: porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Quando Jesus escreveu isso, mandou escrever para a Filadélfia, ele está pensando nesse servo que tinha as chaves da casa. Ele está pensando naquele que tinha as chaves. E quando alguém ia para a audiência com o rei, era Eliaquim que vinha com as chaves, que conduzia, que abria a porta para ter acesso à sala do rei. Era aquele homem que tinha a chave e abria. E quando a pessoa entrava, ficava ali, os guardas, ele fechava. Depois, ele tinha todos os compartimentos daquele lugar onde ele servia ao rei. E quando Jesus está escrevendo, se você olhar, o texto diz a mesma coisa. E acerca de Eliaquim, porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. E fechará e ninguém abrirá. Quando nós olhamos para isso, Jesus está dizendo: eu sou tal qual o Eliaquim lá de Isaías. Eu sou aquele que tem a chave do palácio celestial. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Se alguém entrar por mim, entra no reino. Se você entrar por mim, eu vou abrir a porta, porque lá em João ele diz: eu sou a porta. Quando olhamos para o João do Evangelho e olhamos para João lá no Apocalipse, nós nos identificamos. Jesus é a porta, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E ele está dizendo aqui: eu sou o Eliaquim, que tem a chave para aquele que é humilde. Eu tenho a chave para aquele que faz a obra. Eu tenho a chave para aquele que trabalha. Eu tenho a chave para aquele que incansavelmente está vigiando até que eu venha.
Somente Ele pode permitir a entrada, meu irmão. A entrada do reino dos céus, a entrada da presença de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, tal qual aquele fiel servo Eliaquim, Jesus está dizendo que eu sou servo do Senhor. Mas Ele também está dizendo, a igreja é minha, mas eu sirvo a igreja. Ele tem prazer em ceder a vida dele pela igreja. Ele deu a sua vida pelas ovelhas. Ele deu a sua vida para que pudéssemos ter acesso ao Pai. Você só tem acesso à presença do Pai hoje através das suas orações, porque tem alguém à direita do Pai, o teu Eliaquim, o teu Jesus, o teu remidor, o teu Salvador, aquele que é autêntico, aquele que é santo, aquele que é verdadeiro, aquele que não pode mentir. Ele é o teu intercessor, mas tem uma coisa, ele é o servo da igreja, e a igreja o serve com alegria, porque ele nos ama e deu a sua vida por nós. Alamandarachamandai. Aleluia. Ele abriu a porta do reino. Ele abriu a porta. E através de Jesus, irmão, que se abre a porta do reino dos céus e da presença de Deus. Não tem outro caminho. Não tem outra escolha. Nós não temos para onde ir. Depois que Jesus deu um discurso duro, lá do Evangelho de João, aí perguntou assim, e vós? Foi todo mundo embora, Jesus olhou assim para os discípulos, os 12. E vocês, vão também? Vocês também vão embora? Pedro, mais afoito, disse, Senhor, mestre, para quem nós iremos? Para quem iremos nós, se só tu tens as palavras da vida eterna? O mundo vive uma mentira, o mundo vive em fake news, o mundo vive na falsidade, o mundo vive nos seus próprios pecados, o mundo vive acusando, o mundo vive como os artistas, transmitindo palavras e um viver que é fake, um viver que não é genuíno, um viver que não é real. Mas quando estamos em Cristo, eu não preciso de máscaras. Quando eu não estou na verdade, Ele abriu a porta do céu, Ele abriu a porta da presença do Pai, para que eu e você não precisemos mais viver de máscaras. Se você está em Cristo, Ele abriu a porta, Ele tem a chave, Ele é o nosso Eliaquim. Mas não apenas isso, todos os dias tem um intercessor dentro de mim. Como diz Romanos capítulo 8, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Pastor, eu estou angustiado. Pastor, eu estou sofrendo, pastor, a minha vida está só tribulação, falta dinheiro, falta tudo, mas não pode faltar oração diante do altar, diante da presença. Continua orando, continua buscando, continua falando com aquele que tem a chave, porque a chave vai se mover. Num lado ele tem a chave da morte, do outro ele tem a chave da vida. Se ele matou você nas águas do batismo, se você está sepultado com ele, fique tranquilo, porque do outro lado ele tem a vida. Ele abriu a porta e a bênção de Deus está sobre aquele que está em Cristo. Aleluia, glória a Deus. Aí diz aqui no versículo 8 e 9, irmãos, eu não vou entrar muito, porque eu vou adiantar para não ser muito custoso para vocês, porque tem muita coisa legal aqui, irmãos, muita coisa boa. Muita coisa boa. Porque diz assim, eu conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Para você entender isso aqui, você precisa entender a geografia da cidade de Filadélfia. Filadélfia, ela foi construída numa meseta, e ali tinha muita lava vulcânica, a terra era preta, mas ali naquele lugar, eles plantavam vinhas, videiras, colhia muita uva, tinha produção de
de vinhos nobres. Mas aquele lugar foi construído na fronteira para ser um lugar, uma porta aberta para a cultura grega e para a divulgação do grego, os helenistas. É tanto que não precisava ter ali uma soldadesca reforçada, nunca precisava entrar em guerra. Então, a missão deles era como uma porta aberta para pregar, divulgar a cultura helênica e para divulgar a língua grega. Eles fizeram com tão eficiência que quando foi no século XIX, ou seja, 19 anos depois, não no século XIX, 19 anos depois, toda aquela circunvizinhança já tinha se esquecido da sua língua original. E Jesus olhou para isso, olhou para a história, e Jesus falou: eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. E porque eu conheço as tuas obras, você que trabalha na vinha, você que trabalha no meio dessa terra preta, eu até fiz questão de anotar aqui que o nome grego é interessante. O nome grego para essa terra lá, vulcânica, que eles utilizaram, é Katakekalmene. Essa é a junção de palavra, né? E que quer dizer terra preta. Então, eles labutavam naquela vinha, cuidando, na terra preta. A terra era fértil, produzia bastante, mas eles tinham ali uma porta para divulgação da sua cultura, da sua língua. E agora Jesus vem e diz: eu conheço as tuas obras. E assim como é na cidade, eu quero que vocês projetem o meu evangelho. Assim como acontece na história da cidade, eu quero que vocês preguem a minha palavra. Aí é uma porta aberta. Aí vai passar caravana de tudo quanto é canto. Mas tem uma coisa: é a minha palavra que tem que imperar. É o meu nome que tem que governar. Eles têm que conhecer o reino. Eles têm que conhecer as boas notícias da graça. Eles têm que conhecer que vocês dobram os joelhos. E assim como acontecia em Filadélfia, aqui também tem um povo que dobra os joelhos e clama, e tem uma porta aberta, tem um céu aberto, a presença de Deus. E de segunda a sexta-feira, 9 horas da manhã, está todo mundo de joelho aqui no anexo e ora e clama. Sexta-feira tem oração, e tem aqui ciclo de oração. Por quê? Porque aqui na ilha também, Deus também abriu uma porta para a DIG, e a DIG não pode ficar parada, a DIG não pode parar. E o Espírito Santo diz à igreja: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Senhor está falando para você, meu irmão. Para de ficar na letargia espiritual. Levanta-te e anuncia o nome de Jesus. Anuncia a palavra de Jesus. Anuncia o reino de Deus. Aquele que é santo, aquele que é verdadeiro, aquele que tem a chave, ele já abriu. Agora você tem que entrar. Alguém conversando comigo lá na igreja: pastor, não sei porquê, a igreja eu não vejo mais milagres. Aí eu disse: meu irmão, não tem mais cura, não tem mais milagre como antes. Não, pastor, antes era morto e ressuscitava. Meu irmão, primeiro você tem que entender. Nós estamos no século 21, e está escrito que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, nós estamos num período de mornidão espiritual. Segundo, nós estamos num lugar onde as pessoas creem mais na internet, na ciência, acredita mais na palavra dos homens do que na palavra de Deus. Você vai para a academia, tudo é alegórico. O Éden é alegórico. Adão é mito. Nada é real. Então, tudo o que interessa é a teologia, o ensino que está naquela mensagem, ou naquela narrativa, e não o texto em si. O texto só serve na academia para se tirar lições e aplicar, só isso, mas nada é literal. Nós estamos numa época onde estão tentando sepultar a palavra. Nós estamos numa época onde estão tentando trivializar
ou deixar tudo normal no que diz respeito ao Evangelho. Tudo pode, o relativismo. Até a palavra estão querendo fazer uma nova. Mas aqui na Diga eu tenho certeza que esse púlpito tem palavra. No Ibadig ainda tem palavra. Aí esses pastores ainda estão comprometidos com a palavra. Ainda estão comprometidos com a oração. A porta ainda está aberta para você. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Como diz um pastor amigo meu, glória a Deus. Glória a Deus. Né, irmã? Né, irmã Conceição? Pastora Conceição, não é assim? Glória a Deus. Você conhece, né? Glória a Deus. Queridos, nós vamos adiantar aqui, porque aqui no versículo 9, tem um grupo de judeus. Na cidade tinha uma sinagoga, e eles se levantavam contra o evangelho de Jesus. E Jesus está dizendo, eu vou fazer com que eles venham arrependidos, com o coração quebrantado, contrito, e se prostre e me adore aos teus pés. Tem gente que se levanta contra você, mas se você está entrando pela porta, tem gente que se levanta na sua casa, tem gente que se levanta no teu trabalho, tem gente que se levanta no teu colégio, tem gente que se levanta onde você está, até no ministério, mas tem uma coisa, se você está entrando todos os dias pela porta, tem uma porta aberta e ninguém pode fechar. Se você está entrando na presença do Eterno, do Soberano, meu irmão, fique tranquilo, porque Deus vai agir e já está agindo. E essa pessoa que falava mal, essa pessoa que apontava o dedo, essa pessoa que queria o teu mal, ela virá e vai dobrar o joelho junto com você, e vocês vão adorar a Deus junto, nós vamos clamar junto, nós vamos buscar junto, nós vamos entrar pela porta junto, nós vamos à presença de Deus junto. Por quê? Porque a porta está aberta. Aleluia. Aleluia. Irmão, nós chegamos na nova era, não a nova era da aquariana, mas Jesus inaugurou a nova era. Jesus inaugurou uma nova era. Porque quando nós olhamos esse texto, como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam sobre a terra. Jesus inaugura o reino, entra na dimensão espiritual, começa o reino dentro do nosso ser interior, nosso coração, nosso espírito. O reino começa aqui dentro. Nós já vivemos o reino agora. Eu não preciso ver, eu sei. Mas tem uma coisa, são as duas etapas, o já e o ainda não. Agora, eu já sou templo. Agora, eu já sou morada. Agora, eu já sou habitação. Mas tem uma coisa, haverá um dia, Ele voltará. Primeiro, Ele vem nos buscar. Aleluia. Primeiro, Ele vem nos buscar. Como diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, varões galileus, porque vocês estão olhando para cima, este Jesus que foi recebido em cima no céu, há de voltar um dia, assim como para o céu ouvistes ir. Aí os pós-tribulacionistas dizem, está vendo? Se ele foi, ele vai voltar do mesmo jeito, então não tem arrebatamento. Aí eles se esquecem. Quando você olha para o texto de Mateus, que não tem arrebatamento em Mateus, não tem arrebatamento em Marcos, Lucas e João, Mateus, Marcos e Lucas, só em João capítulo 14. Quando você vai para o Evangelho de Mateus, Mateus 24 e 25, você olha, Jesus está falando sobre a volta dele em glória. E ali existe lá no Antigo Testamento, quando o rei chegava numa cidade, alguém importante, os lordes, os príncipes daquela cidade, as autoridades da cidade e até a porta da entrada na cidade para receber e levar com pompa aquele rei, aquele homem, aquela autoridade, e era recebido com glória. Mas aí, quando eu olho para Mateus, quando eu alinho com o restante do Novo Testamento,
eu descubro que Jesus não está vindo aqui na terra, Ele está lá fora, Ele está lá fora. A Bíblia diz lá em Apocalipse, lá em 1 Tessalonicenses, porque Ele descerá do céu com alarido, que voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Então, tudo que fala ali está dizendo que Jesus, quando Ele vier, Ele vai parar lá fora, Ele vai nos receber, e não somos nós que viremos com Ele agora, mas agora Ele vai nos levar para a casa do Pai, Ele vai nos levar para a cidade santa, Ele vai nos levar para habitar com Ele. E depois de passado um período, porque aqui diz que Ele nos livrará do ek, no grego, a expressão ek, tirar, com força, e nos tirar, diz aqui o texto sagrado, e te guardarei da hora da tentação, do ek. Ele vai nos guardar não na tentação, Ele não vai nos guardar dentro daquele momento de angústia, mas quando a angústia de Jacó for começar, Ele virá e nos tirará daqui. E Ele vai estar lá fora, e encontraremos o Senhor nos ares, e aí estaremos para sempre com o Senhor. E Ele nos levará. Não somos nós que iremos buscá-lo à entrada, como diz os pós-tribulacionistas, mas assim como acontece é o contrário. Ele é que virá nos buscar para estarmos para sempre com Ele. E depois de 7 anos, pelo menos, no mínimo, que 7 anos é o tempo da última semana de Daniel, Ele voltará com glória para cumprir Mateus capítulo 24 e 25. Dito isto, agora veja que coisa interessante. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Uma vez eu preguei aqui sobre 3 coisas que devemos guardar. Está lembrado? Eu levei lá para o Antigo Testamento e levei para Judá, que ele deitou com a sua nora, pensando que era uma prostituta, e o diabo tenta nos roubar. Eu apliquei ali, eu quero o teu selo, eu quero o teu cordão, e eu quero o teu bordão. E eu apliquei aqui. Mas o que Jesus está querendo dizer aqui, Ele não está dizendo que é Satanás que vai tomar, não. Para que ninguém tome a tua coroa, se refere a crentes dentro da cidade de Filadélfia, que estavam tirando a vida sem vigilância, sem guardar, sem valorizar. E quando Jesus está dizendo isso, é como se Ele dissesse, cadê aquele ator cadê o Cibelo? Vem cá, Cibelo, corre aí, vem cá, Cibelo. Vem outro ajudante aqui, me ajude aqui. O senhor é mais forte, vem cá, vem os 2 aqui. O senhor está cuidando aqui, mas aí o senhor ficou desleixado. O senhor está cuidando aqui do responsável por limpar, botar água, mas começou a murmurar, começou a reclamar, já não botava mais na hora certa, já não fazia mais as coisas com gosto, já não fazia mais para aquele que é o verdadeiro, e começou a ficar desleixado na obra. Aí Jesus diz assim, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A nossa coroa está relacionado ao que nós fazemos aqui por amor a Jesus. É o que você faz por amor a Jesus que vai fazer com que você receba o Stéphanos, a coroa. Você como reino de sacerdotes, nós como reino de sacerdotes, trabalhamos aqui por amor a Jesus. Quando nossa motivação começa a se perder no tempo, nós começamos a esfriar, nós começamos a ficar desleixado, relaxado, e maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. E quando nós começamos a trabalhar assim, aí Deus diz assim, eu vou tirar o teu galardão, você vai ficar de lado, e vai aparecer o mais novo, vai aparecer um garoto,
vai aparecer alguém que ama Deus, vai aparecer alguém que ama Jesus, vai aparecer alguém que ama a palavra, vai aparecer alguém que ama o ministério, que ama a obra de Jesus, e o Senhor Jesus vai botar de lado e vai tirar o galardão dele e vai botar para quem ama a ele, o serve com prazer. Na casa de Deus é desse jeito. Se você ama a Deus, você tem que fazer com prazer. Se você ama Jesus, você não pode fazer de qualquer maneira. Se você ama Jesus, meu querido, ame de verdade, porque Ele é o autêntico. Ele vai sondar, Ele vai olhar, e as motivações do meu interior, Ele vai pesar. Para quê? Para que no dia de Cristo não haja injustiças. Obrigado, queridos. Deus abençoe. Se você entendeu, levante a sua mão e adore. Chegou o momento de nós começarmos a valorizar Deus, a palavra, a obra, o ministério. Você precisa valorizar a oportunidade que Deus está te dando. Temos que orar mais, temos que vigiar mais, temos que clamar mais, temos que buscar mais. Por quê? Porque Ele tem promessas para mim e para você. Vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez? Olha o que diz o versículo 11 e 12. Diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua. Olha o versículo 12. Olha as promessas. Irmãos, isso aqui é tremendo. Às vezes a gente passa despercebido nos textos bíblicos. Não é assim, pastor? Não é assim? Às vezes nós passamos despercebido nos textos bíblicos e não percebemos. Diz aqui: a quem? A quem? Que vai acontecer, Jesus? O que é que o Senhor tem para os que vencerem? O que é que o Senhor tem para a igreja? O que é que o Senhor tem para mim? O que é que o Senhor tem para o meu trabalho? O que é que o Senhor tem para o resultado da obra que eu estou fazendo para ti? Jesus está dizendo: você está querendo troca? Não, Senhor, porque eu estou há tantos anos nessa igreja e ninguém olha para mim. Eu estou há tantos anos nessa casa e ninguém me valoriza. Eu estou há tantos anos aqui, sou dizimista, eu abençoo, eu trabalho, eu toco, eu canto, eu prego, mas ninguém me manda para o ministério. Eu quero ser pastor e nem diácono eu sou. Eu quero ser missionário. Ah, mas lá tem uma irmã que já é missionária. Por quê? Porque Deus levantou. Mas Jesus está dizendo aqui, não tira o texto não, por favor, meu querido. A quem? Ao quê? Ao quê? Lhe concederei o quê? Eu o farei, o quê? Primeiro, eu farei, fala alto, igreja, ao que vencer, eu farei coluna. Aleluia. Eu botei uns versículos aqui para, botei até aqui algumas coisas sobre trocar, nessa exposição que eu fiz aqui, esse exemplo que nós demos aqui. Queridos, eu vou ler alguns versículos aqui com vocês, para você entender esse coluna. Primeiro, coluna, nós observamos que essa igreja é um templo, que a igreja de Jesus é um grande templo. Assim como o jardim do Éden era um templo, onde o sacerdote Adão cuidava da sua casa, da sua família, ele plantava, ele vigiava, e Deus, a palavra, vinha. E quando a palavra vinha para ter com ele, para prestar contas, assim também a igreja, nós, e Filadélfia, era considerado para Deus um templo, onde ele podia se manifestar, se revelar. Quando nós olhamos para Filadélfia, nós vemos também, eu e você, a DIG. Nós olhamos para Filadélfia e começamos a ver que quem vencer, se você vencer as tribulações carnais, se você vencer as lutas diárias, se você vencer as tribulações ministeriais, se você vencer as birrinhas familiares, se você vencer e começar a se parecer mais com Cristo, começar a perdoar, começar a amar mais, as pessoas olham para você e vê Cristo em você. Por quê? Porque você anda segundo o Espírito, sendo guiado pelo Espírito. Daqui a pouco, você, meu querido, vai vencendo de glória em glória, de glória em glória, de glória
em glória, de glória em glória. É uma luta. Você honrou a Deus, Deus foi glorificado, é uma glória. Venceu de novo, Deus foi honrado, glorificado, venceu de novo, e de glória em glória nós vamos chegar lá. E quando nós chegarmos lá, Ele diz lá na sua palavra, aqui na sua palavra, olha que diz aqui, no santuário de Deus. Estou procurando aqui alguns versículos que eu coloquei no final. Olha o que diz aqui. Nós somos colunas no templo de Deus espiritual hoje, e nós seremos no futuro também colunas no templo de Deus. Olha o que diz. Uma coluna, querido, da igreja é alguém que recebe a honra e o reconhecimento de ser um dos elementos humanos em que a igreja se apoia. Se você, hoje, alguém ligou para mim, angustiado, pedindo oração, até comentei com o senhor, né? Pedindo oração. Essa pessoa não precisava, mas Deus colocou na mente dela, no coração dela, de entrar em contato. Fala com o pastor Donifan. Ela entrou em contato com o pastor Donifan, e eu falei com ela, mandei alguns versículos, algumas palavras, e ela foi consolada pela palavra, por causa de alguém que ela está confiando. Alguém está confiando em você, alguém está olhando para você, alguém está pensando que você pode ajudar, alguém está pensando que você pode orar por ele, pode orar por ela, alguém está precisando, carente de ajuda, e se você vencer, você vai ser coluna. Para ser coluna de Deus, precisa ser coluna hoje. Para ser coluna no futuro, você precisa ser coluna hoje, agora. As pessoas vão se apoiar em você. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Pedro, Tiago e João eram as colunas da igreja em Jerusalém, nos tempos primitivos, como diz Gálatas 2:9. Quando nós olhamos, Abraão, dizia os rabinos judeus, era a coluna do mundo. Como uma coluna poderosa, o cristal fiel passa a fazer parte da estrutura arquitetônica da igreja de Deus. Olha o que disse Paulo a Timóteo, lá em Timóteo 3:15. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Olha o que diz Efésios, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Olha o que diz Pedro 2:5, 1 Pedro 2:5, vós também como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Agora vejam que coisa interessante. 1 Reis, capítulo 7, versículo 21, diz assim. Quando houve a consagração do templo, diz aqui, depois levantou as colunas no pórtico do templo, e levantando a coluna direita, pôs-lhe o nome de Jaquim, e levantando a coluna esquerda, pôs-lhe o nome Boaz. Dois homens fiéis, dois homens que demonstrava como referenciais esperança, e assim também você será uma coluna no templo de Deus. E diz aqui no versículo 13, primeiro, falo-ei coluna no templo do meu Deus. 2, dele nunca sairá. Está relacionado com o que acontecia na cidade, porque a cidade tremia, quando havia terremoto, derrubava tudo, reconstrói tudo de novo. Muita gente andava com medo, saía de dentro, tinha medo de andar nas ruas. Por quê? Porque podia cair alguma parede sobre eles. Jesus está dizendo para mim e para você, os cuidados da vida estão te inquietando, você está correndo, fugindo para um lado, para o outro, com medo das adversidades, mas fique tranquilo, vai chegar um dia que você nunca mais sairá da minha presença, nunca mais sairá do meu templo, nunca mais sairá do lugar da adoração. E quando nós olhamos ainda aqui no versículo 12, escrevereis sobre ele o nome do meu Deus. Todo sacerdote no Antigo Testamento tinha uma mitra com o tetragrama, dizendo ali que ele era consagrado ao Altíssimo, ao Eterno. Então, você tem um nome que você, na sua testa, as pessoas olham para você e sabem que você é diferente, e sabem que você é de Deus, e sabem que Deus está em você, e elas passam a respeitar por causa de Deus em você. Na tua boca tem o nome de Deus, nos teus olhos você vive Deus purinho, como diz o pastor Eliseu. E diz aqui ainda, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém.
e que desce do céu do meu Deus. E por último, a última promessa de Jesus, também o meu novo nome. O meu novo nome. O meu novo nome. Jesus, nós sabemos na Bíblia que muitas pessoas tiveram o nome mudado. Nós conhecemos no Antigo Testamento como a palavra, como anjo do Senhor. Dentro do espaço-tempo, Jesus entrou como Jesus, o Cristo. Mas na eternidade, onde Ele está hoje, existe um nome escrito à altura da sua coxa. E esse arrisco-me a dizer que o novo nome quer dizer, ou é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Para todo sempre, Ele será conhecido como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquele que venceu está ao seu lado, cheio de vencedores. Fique de pé os vencedores. Se você entendeu esta palavra, se você fraquejou na sua caminhada, se você desistiu, mas veio esta noite, vem aqui à frente, vamos orar por você, vamos retornar para a caminhada. Sai do seu lugar, nós vamos clamar a Deus por sua vida, e o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, vai dar para você novas oportunidades. A porta continua aberto. Venha, sai do seu lugar. Venha, nós vamos orar por você. Os pastores vão orar por você. Nós iremos orar por você. Isso, vem para cá, meu querido. Venha para cá, venha se fortalecer naquele que é o verdadeiro Deus da vida eterna. Aleluia, vem, sai do seu lugar. Ele está aqui, igreja. Levante as mãos e adore. Levante as mãos e adore. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Nele está a vida, Ele tem a chave. Ele abre, ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Sai do seu lugar, sai do seu lugar. Oh, aleluia, glória a Deus. Ele vem, Ele virá. Isso, venha. Tem mais gente que está querendo vir, não veio. Tem mais gente que está precisando, sentindo o desejo, está ardendo dentro do coração, dizendo: eu preciso ser tratado por Deus, eu preciso da ajuda do Espírito Santo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele está falando hoje a você, Ele está falando hoje ao seu coração. Ajuda aqui, pastores, alguém desse aqui para orar. Pastor, ajuda o pastor Wilson aqui. Aleluia, estenda as mãos para cá, vamos orar por eles. Rafael está voltando, é a primeira vez, entregando para Jesus. Aleluia. Alguém puxou pela orelha, trouxe você à força? Não? Está sentindo o desejo de render-se a Jesus. Aleluia. Adore a Deus, irmão, Jesus está na casa. Não, foi fraco, adore a Deus, Jesus está salvando. Aplauda. Aleluia. Oh, aleluia. Rafael, diga comigo: eu, Rafael, entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Diga: Senhor Jesus. Fala: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Que o teu Espírito assuma o comando da minha vida e me guie a toda a verdade. Estenda as mãos para cá. Pai, aqui está o Rafael. Aqui está também esse Senhor precisando de oração. Nós estamos intercedendo por eles. Perdoa-lhes os pecados. Espírito Santo, ajuda, fortalece, capacita, neutraliza toda a obra do mal. Que todo pacto consciente ou inconsciente que ele fez no mundo espiritual, que seja cancelado, que seja anulado, que seja rasgado a cédula de inimizade que havia contra este moço Rafael. Nós declaramos cura, nós declaramos libertação sobre a vida dele, na autoridade do nome de Jesus. E todos dizem...